Bom dia, eu sou Gildo Magalhães e falo em nome do Grupo Cronos, do Centro de História e Ciência da USP, Recording in do progress. Instituto de Estudos Avançados. Gostaria de agradecer o apoio do IA através do Sérgio e da Cláudia, e hoje tenho o prazer de compartilhar com vocês alguns conhecimentos trazidos pela Amanda Perucchi, que é doutorada em História pela Unesp e um pós-doutorado na Universidade de São Paulo e com várias estadias e apresentações na Europa, incluindo Portugal, França, e Alemanha. E hoje ela vai, então, nos compartilhar algumas das suas pesquisas em torno da história da farmácia. Então, olá, Amanda, pode dar início? Olá, bom dia, professor Gildo. Agradeço o convite e a oportunidade de vir aqui mais uma vez apresentar um pouco sobre a história da farmácia no Brasil do século XIX. E a apresentação que eu trago hoje faz parte da investigação de pós-doutorado que eu venho realizando na Universidade de São Paulo e também é, um estágio que eu realizei na Universidade de Lisboa, recentemente finalizado. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Acho que então, está dando certo. Bom, então a apresentação de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Código Farmacêutico Lusitano e como esse código de origem portuguesa foi utilizado aqui no Brasil por um período grande de tempo e numa época em que se já esperava que houvesse uma farmacopeia nacional e, sobretudo, é até curioso pensar que esse código português foi então adotado logo numa época posterior ao período da independência. Bom, é, só passar aqui. Antes de mais nada, então, eu gostaria de trazer algumas reflexões sobre o que seria a farmacopeia e quando se começou a estudar esse tipo de obra, esse tipo de documento na história e o que a gente pode aprender sobre as farmacopeias. Então, a farmacopeia ela traz é um livro que traz uma lista das substâncias medicinais já conhecidas e provavelmente utilizadas por uma determinada localidade. E geralmente essas substâncias elas estão em ordem alfabéticas, divididas conforme as formas farmacêuticas, e elas então tinham um papel aí de orientar os profissionais da farmácia na manipulação dos medicamentos. Em geral, é isso que a gente vê como farmacopeia. As farmacopeias, elas começaram a ser objetos de estudos dos pesquisadores, e aqui eu falo mais dos pesquisadores da história da farmácia, desde o início do século passado. Mais recentemente, elas voltaram como objeto principal de algumas pesquisas, inclusive da minha, e como eu vou vir aqui apresentar para vocês mais adiante. O primeiro pesquisador a analisar as farmacopeias como objetos de estudos foi o historiador alemão Georg Urdange, lá em 1947, quando ele publica um artigo para falar especificamente do porquê estudar as farmacopeias. Ele foi um dos primeiros historiadores também a definir quais seriam os objetos da história da farmácia, e ele também teve grande importância para a história da farmácia na Alemanha e nos Estados Unidos. Nesse texto, então, que ele estudou e apresentou as farmacopeias como objetos de estudo,
Ele analisou especificamente o Ricettario Fiorentino, que é considerado a obra farmacopeia, como a gente entende o que seria uma farmacopeia, a primeira, então, a ser publicada. A primeira edição dela é de 1499, mas ela teve aí outras 4 edições durante o século XVI e depois já no final do século XVII. E o principal argumento que o Jorge Udang usa para defender as farmacopeias como objetos de estudos é que elas também seriam testemunhas da história política da localidade onde elas foram publicadas. Especificamente aqui, então, elas seriam testemunhas da história política de Florença. A primeira edição, por exemplo, como ele coloca, ela não traz nenhuma dedicatória na capa ou nos frontispícios da obra, o que indica é uma falta de certa autoridade política ali, né? Ainda mais nesse período que a Itália ainda estava se organizando ali como os pequenos estados modernos ali ainda da Itália. E já a segunda edição, por outro lado, indicando já existir uma autoridade política em Florença, ela é dedicada ao Duque de Florença e, inclusive, com bastante elogios a esse personagem. Aí eu coloquei para vocês a imagem da edição de 1567 do Ricettario Fiorentino. Então a gente observa que ó, tem um livro, a capa ele é muito bonita, e ela traz também, como eu disse, em ordem alfabética, as substâncias que eram conhecidas na época. Desde o século XX, então, nós temos diferentes estudos sobre as farmacopeias que foram publicados a partir do século XVI. E as farmacopeias, elas são igualmente importantes porque elas nos informam sobre o que era considerado válido, tanto para o ensino quanto para a prática farmacêutica em uma determinada localidade. Além, claro, de revelar os medicamentos utilizados pela população. Só que essa nova preocupação com essa nova sobre aquilo que as farmacopeias agora poderiam também nos ser útil, ela é mais recente. Inclusive, um estudo bastante recente, de 2019, que foi publicado agora, chama Drugs on the Page, que ele vai trazer um livro, ele é um org, e os textos nesse livro vão mostrar como as farmacopeias, então, publicadas aí no período moderno, elas trazem informações sobre os medicamentos e como as pessoas cuidavam da saúde. Então, a gente tem a farmacopeia como um importante instrumento, um importante documento da época, mais do que essa questão da história política. Ela, então, passa a ser relevante para a história da ciência, da farmácia e também da medicina. As primeiras farmacopeias, então, como eu mostrei ali para vocês, elas, depois do Ricettario Fiorentino, outras vão ser publicadas e elas surgem no momento aí da formação dos estados modernos. Principalmente também quando você começa a ter uma maior atenção para a institucionalização da saúde pública e para tentar ter uma certa gestão e promoção da saúde para ser organizada, regulamentada e controlada por uma instituição governamental ou oficial. Então, é quando a saúde pública, vamos dizer assim, passa a ser da responsabilidade do reino, né? E aí, por isso que cada país, região ou território, como é mais recentemente, vai ter a sua própria farmacopeia e ela também precisa ser revisada periodicamente, uma vez que ela tem que trazer as novidades da época e ela ficar sempre atualizada e servir efetivamente aos envolvidos com as atividades farmacêuticas. Em Portugal, por exemplo, e também aqui no Brasil, a primeira farmacopeia que nós temos notícia e que foi publicada em língua portuguesa é a Farmacopeia Lusitana, foi publicada em 1704
pelo Dom Caetano de Santo Antônio, e o principal objetivo dele foi tentar reunir em um único volume e na língua portuguesa todo o conhecimento que era conhecido na época, mas que estava disperso em diferentes livros estrangeiros ou mesmo em obras nacionais escritas em latim, o que dificultava a atividade farmacêutica em Portugal e, como consequência, nos seus domínios, inclusive incluindo o Brasil. A, a questão por ser uma obra em língua portuguesa, ela é muito forte isso, porque na época, tudo até então, as obras médicas eram majoritariamente escritas em latim, e existia uma preocupação na época que os envolvidos com a manipulação dos medicamentos não tinham não tinham frequentemente esse conhecimento da língua latina, que atrapalhava, então, trazer as novidades farmacêuticas para a produção dos remédios. A farmacopeia lusitana, ela teve 4 edições: 1704, 1711, 1735, e a última delas já foi uma edição póstuma, que mostra aí que foi um livro bastante utilizado, tendo em vista as sequentes edições que ela teve, e sempre todas elas trazem no próprio título aparece que ela foi reformada, atualizada, para mostrar efetivamente essa preocupação de você sempre trazer as novidades da época. No entanto, a farmacopeia lusitana, ela não era ainda uma farmacopeia oficial, dessas que a gente tem mais recentemente, desde aí o final do século XVIII em Portugal e em outros lugares até um pouquinho mais cedo. Ela foi, então, publicada com esse objetivo, embora ainda não possa ser um livro oficial. A primeira farmacopeia oficial de Portugal e também, por consequente, aqui no Brasil, foi a Farmacopeia Geral para o Reino e Domínios de Portugal, de autoria do Francisco Tavares, e ela foi publicada somente em 1794. É importante aqui destacar porque essa obra ela está justamente num período em que se reformou a Physicatura Mor para a junta do protomedicato, a fim de reorganizar a legislação, todos os domínios ali em relação à organização da saúde pública, e entre essa nova, essas novas legislações estava a necessidade de finalmente ter um código farmacêutico oficial. Então, a Farmacopeia Geral é publicada em 1794 e autorizada pela rainha da época, a Dona Maria I. Então, as farmacopeias, e especificamente esta, né, a Farmacopeia Geral, elas trazem tudo que era considerado legítimo e essencial para a atividade farmacêutica, sempre em uma determinada localidade. E as farmacopeias também são vistas como uma espécie de conjunto legislativo indispensável para que um país afirmasse a sua identidade nacional. E é aqui justamente que entra a minha reflexão sobre o Código Farmacêutico Lusitano. Como essa preocupação de ter um código seu, oficial, ela ocorreu com diferentes nações que se tornaram independentes a partir do século XVIII, inclusive com o Brasil, depois no XIX, só que aqui a gente sabe que demorou bem mais. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é só para a gente ver o quanto é importante uma farmacopeia com essa questão da identidade nacional, mesmo antes da independência, já ali no período da guerra, de independência dos Estados Unidos, houve diferentes iniciativas de se estabelecer uma farmacopeia que fosse apenas dos Estados Unidos. Até então, eles utilizavam as farmacopeias de Londres e a da Escócia, e só que todas essas não representavam ali o que seria essa identidade americana, que estava
por nascer. Só no final, ainda que desde o século XVIII, no final do século XVIII, houvesse essa intenção, eles não conseguiram estabelecer, sobretudo porque ainda estava muito dispersa a população ainda estava muito dispersa no território, eram poucas pessoas, um território muito grande, difícil de você conseguir contemplar tudo aquilo que era necessário para estabelecer uma farmacopeia que fosse dos Estados Unidos. Só em 1820 que essa convenção de médicos vai organizar a primeira farmacopeia dos Estados Unidos da América, que é essa daí que está aí na imagem para vocês. Bom, mas e no Brasil? Nós sabemos que a primeira farmacopeia foi redigida pelo farmacêutico Rodolfo Albino Dias da Silva e ela foi adotada como oficial apenas em 4 de novembro de 1926. E aí é que entra a nossa questão. Se o Brasil tornou-se independente em 1822, quais foram os códigos que nós utilizamos aqui? Qual foi o código ou códigos utilizados aqui no Brasil? Então, a Farmacopeia dos Estados Unidos do Brasil, essa de 1926, ela foi publicada 100 anos após a independência e 94 anos após a criação dos cursos de farmácia em 1832. Isso, a falta de uma farmacopeia nacional não significa que na época boticários e farmacêuticos não reconhecessem a importância de se ter uma farmacopeia como instrumento de divulgação das plantas medicinais brasileiras e das fórmulas que eram eficazes no país, sendo, claro, um elemento para a afirmação da identidade nacional, algo que eles sempre colocam nas, nas atas das reuniões, como a gente pode observar nos periódicos científicos, ou mesmo nos artigos que eles escreveram sobre a necessidade de se ter uma farmacopeia nacional. A ideia de você ter uma farmacopeia nacional, ela já começa a existir ali, então, desde o final desde a época da independência, e alguns documentos da época mostram a intenção, então, dos médicos da época nesse sentido. No entanto, como eles vão também argumentar e apresentar, seja para o governo imperial ou mesmo para as províncias, não tinha a preocupação principal ali era a consolidação do Estado Nacional. Então, qualquer outro assunto, ainda que fosse importante, como, por exemplo, a atividade farmacêutica em si, acabou se tornando uma questão secundária. E aí, essa preocupação, então, essa tentativa de se estabelecer uma farmacopeia foi ficando cada vez mais adiantada, né? Foi colocada adiante. Mas, desde que a seção de farmácia apareceu na Academia Imperial de Medicina, é que é importante destacar que a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro foi criada em 1829. E desde essa época a gente já tem ali algumas anotações nesse sentido de se ter uma farmacopeia, uma farmácia nacional, de eles investigarem melhor as plantas nativas. Mas só a medida mais efetiva em relação a isso vai aparecer apenas com a instalação da seção de farmácia na aí já reformada e renomeada Academia Imperial de Medicina. No ano seguinte, a criação dessa seção de farmácia, em março de 1836, nós vamos ter a criação de uma comissão para elaborar um trabalho, uma memória sobre a importância e a utilidade de um código farmacêutico nacional. Então, antes de você criar uma comissão para estabelecer a farmacopeia, eles criaram uma comissão para apresentar aos demais membros da sociedade e depois também ao governo imperial sobre a utilidade de um código farmacêutico nacional. Na época, houve uma grande expectativa de todos os membros ali, principalmente os membros da seção de farmácia, e isso a gente pode observar nas atas das sessões que ocorreram. E
A ideia era que, então, fosse rapidamente feito esse código para atender aí a atividade farmacêutica. Um dos primeiros pontos ali que eles destacaram foi sobre uma questão dos emplastros, foi uma discussão que eles tiveram sobre os vários tipos de emplastros que eram utilizados no Brasil e sobre a necessidade, então, de você aumentar a solidez dos emplastros, porque o ingrediente utilizado não necessariamente conseguia ficar com a espessura correta, principalmente por causa do clima brasileiro. As fórmulas, então, que eram utilizadas aqui, como elas eram importadas, elas não contemplavam algumas particularidades do território brasileiro. Entre elas, então, o clima. E aí eles fizeram essa reunião em torno dos emplastros e foi mais assim um argumento em torno da necessidade mesmo de você criar a farmacopeia nacional. Em 30 de junho de 1836, o boticário Ezequiel Corrêa dos Santos, ele apresentou uma memória, finalmente, para comprovar, então, sobre a necessidade de um código farmacêutico brasileiro. Ele apresentou alguns argumentos nessa memória e, em geral, todos os membros ali presentes concordaram com os argumentos apresentados. Entre eles estava a preocupação com a eficácia das fórmulas estrangeiras que eram utilizadas aqui no Brasil, principalmente em relação ao clima. Esse é um ponto bastante evidenciado. O fato de que a farmacopeia geral estava desatualizada, que é a farmacopeia do Francisco Tavares, como eu disse, ela era utilizada aqui no Brasil e ela estava desatualizada. Aqui também é importante destacar que, mesmo na época em que ela foi publicada, em 1794, ela já foi publicada como um livro, ela foi recebida na época como um livro desatualizado, que não estava contemplando ali já as novidades trazidas, por exemplo, pela química do Lavoisier. Além disso, entre os argumentos apresentados também estão o uso inadequado dos ingredientes, ou mesmo a falta de conhecimento de algumas composições típicas do Brasil. Então, observa-se que os farmacêuticos, às vezes, importavam substâncias de outros lugares, ao invés de utilizar aquilo que estava aqui já disponível no Brasil, por um desconhecimento daquilo que o território brasileiro poderia oferecer. E isso a gente está falando de substâncias que eram conhecidas na época, como a ipecacuanha e a cinchona, que era encontrada no Brasil. Além disso, também havia uma falta de padronização das receitas, o que dificultava uma certa fiscalização por parte dos órgãos responsáveis em relação àquilo que era produzido e consumido na época. E aqui, claro, que talvez o maior incômodo de todos era uma dependência de escritores estrangeiros, sobretudo em relação às plantas medicinais brasileiras, que, segundo eles, eram mais bem conhecidas pelos estrangeiros do que pelos próprios brasileiros. Esses argumentos aqui que eu coloquei para vocês, de uma maneira muito geral, eles foram recorrentes até a 1926, e eles indicavam que a organização da farmacopeia brasileira não só fortaleceria a autonomia científica e a identidade nacional do país, mas também garantiria a eficácia e a segurança no uso de medicamentos, ajustando-se às particularidades climáticas e aos recursos naturais do Brasil. Era necessário, então, conhecer melhor as próprias plantas medicinais brasileiras, para que os medicamentos daqui, preparados e consumidos, também fossem adequados às particularidades nacionais. Desse modo, então, e aqui eu trouxe aqui a ideia apresentada pelo Corrêa dos Santos nessa apresentação dele, que enquanto o Brasil continuasse a utilizar as farmacopeias de outros países como se fossem suas, tanto a atividade farmacêutica quanto os próprios medicamentos não seriam completamente confiáveis, e não se poderia afirmar a plena existência de uma farmácia brasileira.
E aqui também, só um detalhe, o Ezequiel Corrêa dos Santos, ele é conhecido aí e reconhecido por outros pesquisadores da história da farmácia e da medicina como o pai da farmácia brasileira. Ele advogou bastante sobre a necessidade de cursos de farmácia, autoridade do farmacêutico em relação a outros profissionais que estavam envolvidos com a manipulação de medicamentos. Ele também advogou, então, a favor da farmacopeia, foi proprietário de talvez um dos laboratórios farmacêuticos na época mais bem equipados, e por aí vai. Então, uma figura bastante importante para a história da farmácia no Brasil. Em geral, então, os sócios concordaram com os argumentos apresentados pelo Ezequiel Corrêa dos Santos e finalmente formou-se aí uma comissão especial para a criação da farmacopeia brasileira. Isso em 1837. A princípio, eles começaram já a apresentar as fórmulas que cada um estava desenvolvendo sobre determinado produto, aquela questão dos emplastros, então é um exemplo nesse sentido. E como que essas novas fórmulas, então, poderiam ser incluídas na futura farmacopeia nacional. Eles também passaram a receber diferentes artigos, diferentes textos, né, na verdade, que foram publicados nos periódicos da época, falando sobre as plantas medicinais de diferentes localidades no Brasil, como que isso poderia ser estudado por eles e, no futuro, incluído na farmacopeia nacional. Mas, como a gente sabe, como eu já adiantei antes, assim, apesar dessa empolgação inicial, aqui o que a gente vê é que aos poucos, e assim, na verdade, até uma certa rapidez, se a gente for ver, essa, eles deixaram de lado esse assunto e acabou existindo um total abandono dessa questão da criação de um código farmacêutico brasileiro por essa própria comissão especial, e o tanto que o Ezequiel Corrêa dos Santos vai se demitir da comissão em 1840. Bom, mas além da falta de comprometimento, como a gente viu aí, de alguns membros da comissão, como eles mesmos vão falar, olha, não está demorando muito, a gente precisa, tá difícil aqui, vamos deixar. Eles mesmos já mostravam essa falta de comprometimento, o desinteresse também da Academia Imperial de Medicina e do próprio governo imperial, que também, apesar dos requerimentos que eram enviados, eles não efetivamente se dedicaram à criação do Código Farmacêutico Brasileiro. Uma outra possível explicação para a ausência dessa farmacopeia nacional foi o Código Farmacêutico Lusitano, cuja primeira publicação é em 1835, então praticamente na mesma época em que se criou aquela comissão especial. E mais adiante, como vocês vão ver aqui, especialmente a edição reformada de 1846. O Código Farmacêutico Lusitano, ele foi elaborado, então, pelo médico Agostinho Albano da Silveira Pinto. Ele veio para substituir a farmacopeia geral, que estava, como eu disse anteriormente, desatualizada, e ele foi rapidamente aprovado por Dona Maria II em 6 de outubro de 1835. E aí aqui eu trouxe a citação do próprio decreto da época que apresentava os conhecimentos farmacêuticos a par das ciências. Então, ele veio aí para substituir aquela antiga farmacopeia geral e trazer os novos conhecimentos farmacêuticos, químicos, sobre as plantas medicinais da época. Ele contemplava as recentes descobertas, como, por exemplo, as substâncias ativas dos produtos naturais. Ele também comentava sobre instrumentos laboratoriais modernos, trazia a nova nomenclatura química, tinha sido algo deixado bem de lado pelo Francisco Tavares, entre outras novidades que a gente pode depois comentar. No Brasil, o Código Farmacêutico Lusitano, ele começou a ser comercializado logo no início do ano seguinte à sua primeira edição. Então, a primeira edição foi em 1835 e foi aprovado em Portugal em outubro. Já em março, ele já começa a ser vendido aqui do ano que vem, né? Ele começa a ser vendido
no Brasil. Aqui eu trouxe dois anúncios, um do Jornal do Comércio e outro do Diário do Rio de Janeiro, mostrando então o que o Código Farmacêutico Lusitano ele já estava disponível a quem tivesse interesse de adquiri-lo. Ah, quando eu falo que ele começou a ser comercializado no Rio de Janeiro, no Brasil, o foco aqui maior seria Rio de Janeiro e Bahia, logo nesse primeiro momento, mas em outras províncias a gente já consegue também mapear a divulgação desse livro também em outros lugares. Bom, além dele ser comercializado rapidamente, se a gente for ver, praticamente aí 6 meses de diferença em relação a Portugal. Os médicos e farmacêuticos, boticários ainda, né, aqui da época, também já começaram a comentar sobre esse livro que vinha para substituir a farmacopeia geral e comentar como ele poderia ser útil para os envolvidos com com a atividade farmacêutica aqui no Brasil. No Diário do Rio de Janeiro, por exemplo, um importante periódico da época, José Francisco Xavier Sigaud, um médico francês, e também o Francisco Crispiniano Valdetara, eles registraram que o Código Farmacêutico Lusitano era uma obra de grande utilidade para substituir a farmacopeia geral, enquanto não aparecesse um código de farmácia redigido pela Academia Imperial de Medicina ou um tratado de farmácia própria do Brasil. Já começa, então, ali em fevereiro de 1836 a reconhecer o quanto essa obra do a, Agostinho Albano da Silveira Pinto poderia ser útil aos envolvidos com as atividades farmacêuticas aqui no Brasil. Além desses comentários a favor, nós também encontramos diversos trechos do conteúdo do livro nos periódicos especializados, ou também a realização dos estudos baseados nesses conhecimentos trazidos pelo Código Farmacêutico Lusitano. Então, você encontra nos jornais fiz determinado experimento a partir daquilo que foi feito, que foi apresentado pelo Código Farmacêutico Lusitano. Esse tipo de referência, então, acaba se tornando cada vez mais comum. Além disso, o próprio autor do Código Farmacêutico Lusitano enviou algumas cópias exemplares para a Academia Imperial de Medicina para que ela fizesse um parecer sobre a obra. O código, ah, rapidamente, depois que eles receberam esses exemplares enviados pelo código, pelo Agostinho Albano da Silveira Pinto, eles já também foram fazer uma análise, então, sobre esse livro. Em agosto de 1837, a gente encontra uma ata, na ata de uma reunião, e os livros foram recebidos com agrado e encaminhados ao farmacêutico Manuel Francisco Peixoto para elaboração de um parecer. Mais adiante, outro médico da época destacou que a sociedade concordou que, além do código ser útil ao país de origem, a Portugal, ele também poderia ser muito útil ao Brasil, dada a falta de uma obra desse tipo por aqui. Devido a essa importância da obra e o quanto ela poderia, então, agregar à atividade farmacêutica brasileira, o Silveira Pinto foi nomeado membro correspondente da Academia Imperial de Medicina e a sua obra foi ganhando também por isso cada vez mais destaque na literatura farmacêutica utilizada no Brasil. O que a gente pode observar, seja pelo aumento de anúncios de jornais, pelas menções ao conteúdo ou também pela publicação de novas edições devido à falta de exemplares disponíveis. Então, o Código Farmacêutico Lusitano, ao todo, ele teve 6 edições, sendo as 2 últimas postas e revistas pelo farmacêutico José Pereira Reis.
Ele foi considerado o oficial até ser substituído em 1874 pela Farmacopeia Portuguesa, mas aqui o que nos interessa, sobretudo, vai ser a edição de 1846. Eu vou apresentar mais adiante. As duas primeiras edições, elas são praticamente idênticas, com exceção de exclusão ou acréscimo de algumas fórmulas, e é interessante aqui destacar que, embora ele tenha excluído algumas fórmulas que estavam incluídas na primeira edição, em relação à segunda, ele coloca no final do livro as fórmulas excluídas para deixar bastante destacado o que foi alterado ou não. Tudo isso, segundo ele vai comentando no prólogo das diferentes edições, era para contemplar os recentes progressos da ciência da época. Então, o Código Farmacêutico Lusitano, ele tem duas partes. A primeira parte é a farmaconomia, que seria uma seção mais preliminar, com informações mais gerais, tanto sobre o que é a farmácia, o que são os medicamentos, como que quais são os tipos, as formas de medicamento, como eles atuam no organismo, além de tudo, algumas informações sobre os utensílios e os instrumentos necessários que deveriam ter os farmacêuticos, algumas das operações farmacêuticas, propriedades medicinais das plantas, e além disso também tem ali uma parte que seria mais técnica, ensinando a escolher, colher, conservar, preparar as, as plantas medicinais. E a segunda parte seria chamada é a farmacopeia propriamente dita, onde a gente encontra as fórmulas dos medicamentos com seus respectivos modos de preparação, utilizando a nova nomenclatura química. Só para ilustrar, para matar a curiosidade, aí então coloquei a imagem do que seria essa primeira parte da farmaconomia e ao lado com essa parte que seria da farmacopeia. Ambas as imagens são da edição de 1835. Então, ali na farmaconomia, a gente já consegue observar que o capítulo 1 é uma ideia geral da ciência dos medicamentos, e aqui na relação à farmacopeia, que está em ordem alfabética, traz o nome atualizado, que seria o acetato de amoníaca, traz na frente o que seria o nome mais antigo. Então, é mais ou menos assim que seria esse livro, O Código Farmacêutico Lusitano. A terceira edição traz poucas alterações em relação às edições anteriores, mas aqui eu gostaria de destacar a principal justificativa dessa nova impressão, que foi a falta de exemplares disponíveis. Então, se a segunda edição traz algumas diferentes fórmulas em relação à primeira edição, a terceira ela traz bem menos alterações, mas a principal justificativa foi a falta de exemplares. E aí, isso se ocorreu, como o Agostinho Albano da Silveira Pinto coloca no prólogo da obra, porque além dela ser uma obra utilizada nas escolas de Portugal, então utilizadas pelos estudantes de farmácia e também pelos de medicina, a obra havia sido declarada Código Farmacêutico Oficial do Brasil pela Academia Imperial de Medicina. Ele coloca no prólogo que ela tinha sido declarada Código Farmacêutico Oficial. Só que, pela documentação da época, a gente não encontra nenhuma lei que determinou isso, colocou isso na legislação mesmo. A gente encontra essas indicações de que ela poderia ser um bom livro até que aparecesse um Código Farmacêutico Nacional, como eu apresentei anteriormente. Mas ele colocou isso lá, e aí eu trouxe aqui para ficar, para trazer essa informação. E além disso, ele coloca ali que expressa, né, expressa os mais cordiais agradecimentos à ilustrada Academia Imperial do Rio de Janeiro pela honra que fez ao nosso código. Aí também é uma certa
vamos dizer assim, camaradagem em relação ao que aqui no Brasil estava sendo bastante elogiado. Ele também, por parte dele lá em Portugal, também trouxe esse elogio à Academia Imperial do Rio de Janeiro. A edição, então, aqui, que é o que eu estava falando para vocês, que vai ser mais importante aqui, vamos dizer, para os brasileiros, é a quarta edição, é a de 1846. Ela traz uma obra, foi bastante revisada, atualizada e acrescentada. Ela traz diferentes observações que haviam sido enviadas pelo Bernardino Antônio Gomes Filho. Essas observações foram assimiladas pelo Agostinho Albano da Silveira Pinto, e ele coloca todas as vezes que ele fez alguma alteração, considerando aquilo que foi enviado pelo Bernardino Antônio Gomes, ele coloca uma marcação, como se fosse um asterisco, para ficar bastante evidenciado o quanto ele recebeu essa ajuda do Bernardino Antônio Gomes Filho. Além dessa mudança, a obra também traz dois catálogos. O primeiro deles seria o catálogo das plantas medicinais, de que geralmente se faz uso na matéria médica, dispostas alfabeticamente em relação ao sistema sexual de Linneu. Ah, e o segundo catálogo é o catálogo de algumas plantas brasilienses em uso médico no Brasil, que devem ter lugar em qualquer matéria médica. Aqui eu trouxe a imagem da primeira página desses dois catálogos, e eu queria que vocês comentar um pouquinho sobre o segundo catálogo especificamente, porque é o que traz as plantas brasileiras, né? E, e aqui é interessante destacar que aqui no Brasil eles estavam tentando organizar de uma maneira mais sistemática as plantas brasileiras para dar origem ao Código Farmacêutico Brasileiro. E aí é um português que vai lá, baseado inclusive nos artigos publicados na Revista Médica Fluminense, por exemplo, que era o periódico oficial da Academia Imperial de Medicina. Ele se baseou em muitos dos artigos publicados ali e também em obras de história natural, como a obra do Von Martius e do Saint-Hilaire, e conseguiu inventariar e elaborar esse catálogo com as plantas brasilienses, né, que ele coloca lá. O catálogo ele contém 158 gêneros listados como brasileiros, sendo que 17 não são nativos. Hoje a gente já consegue afirmar isso, e tem inclusive um trabalho acadêmico de eu esqueci agora o nome da pesquisadora, mas, se eu não me engano, é uma dissertação de mestrado que analisou mais especificamente os gêneros listados nesse código farmacêutico, nesse catálogo trazido pelo código, para essa quarta edição do Código Farmacêutico Lusitano, e outros 9 ainda não foram encontrados em nenhuma base de dados. Então, não dá para a gente afirmar se é nativo, de onde que ele tirou o nome dessas substâncias. Ah, o Silveira Pinto ele coloca no prólogo, explicando o porquê desse acréscimo, que ele esperava que essa nova edição trazia agora esse catálogo atendesse melhor aos brasileiros que vinham utilizando sua obra. Então, ele não só reconhece e comenta sobre o quanto o código L era utilizado aqui pelos brasileiros, mas ele também quer, então, contribuir ainda mais com os farmacêuticos aqui do Brasil ao oferecer esse catálogo de algumas plantas brasilienses. Só voltar rapidinho para vocês observarem um pouquinho melhor. Aqui nós temos, elas estão em ordem alfabética, então traz informações. É o que nós encontramos em outras farmacopeias, né? Só para ficar aí mais ilustrado. Essa quarta edição do Código Farmacêutico Lusitano, ela vai integrar a lista de livros obrigatórios para todas as boticas e farmácias do Império do Brasil,
que foi elaborada pela Sociedade Farmacêutica Brasileira. Em meados do século XIX, ocorreu uma grande epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro, e uma das reclamações dos médicos, dos cirurgiões, dos farmacêuticos e boticários da época foi a ausência de regras mais específicas que ordenassem melhor, que regulassem melhor a saúde pública, fazendo com que a epidemia se alastrasse mais do que deveria. Além disso, uma das coisas que eles observaram é que muitos se deixavam levar por medicamentos que se diziam milagrosos e acabaram utilizando-se de remédios que fizeram mais mal do que bem a eles. Ou ainda é o caso de você contribuir para que a epidemia se alastrasse ainda mais. Então, diferentes medidas foram criadas na época justamente para atender essas diferentes reclamações dos profissionais de saúde. Entre elas, foi a criação da Junta Central de Higiene Pública, que foi o órgão, então, aí, que passou a ser responsável pela saúde pública no Brasil. E uma dessas incumbências colocadas, que está na própria legislação interna da Junta Central, foi a necessidade de você criar algumas regras aí para as boticas e farmácias, entre as quais, então, estava a necessidade de ter esses livros obrigatórios, e eles pediram para a Sociedade Farmacêutica Lusitana criar esse regulamento. Esse regulamento é chamado de Tabela dos Medicamentos, Vasilhames, Instrumentos, Utensílios e Livros, todos então que eram obrigatórios e que deveriam ser, que todas as farmácias e boticas deveriam ter, entre esses livros estava o Código Farmacêutico Lusitano. Ele não estava sozinho, é verdade. Outras obras fizeram também parte e foram colocadas por essa tabela, mas ele foi o único que apresentou as novidades farmacêuticas em língua portuguesa e esse inventário aí a partir da quarta edição, especificamente destinado às plantas medicinais brasileiras. Até a década de 1880, como a gente observa da documentação da época, o Código Farmacêutico Lusitano, ele apareceu nas anotações dos farmacêuticos brasileiros e fundamentou a manipulação dos medicamentos produzidos no país. Claro que não sozinho, mas ele estava ali e foi bastante referenciado. Ele deixou de ser usado porque ele não contemplava mais as mudanças na área da farmácia. Ainda que ele tenha tido ali outra edição, ele deixou de ser atualizado. Em Portugal, o Código Farmacêutico Lusitano foi substituído em 1876 pela Farmacopeia Portuguesa, e no Brasil ele deixou efetivamente de ser recomendado, vamos dizer assim, após o decreto de 19 de janeiro de 1882 estabelecer que o Codex Medicamentários, que veria agora, também ficou conhecido como Codex Francês, ele seria a farmacopeia oficial do Brasil até o aparecimento da farmacopeia brasileira. Ao contrário do Código Farmacêutico Lusitano, essa recomendação em relação ao Codex Francês é encontrada num decreto, num conjunto legislativo. Bom, como eu procurei aqui apresentar para vocês, a criação do Código Farmacêutico Brasileiro foi tema de muitas reuniões, foi tema de muitos artigos das sociedades farmacêuticas da época e que a gente encontra nos seus periódicos oficiais, inclusive também alguns textos que foram publicados em periódicos comerciais, como, por exemplo, o Jornal do Comércio, o Diário do Rio de Janeiro, sempre pontuando o quanto era importante ter um código farmacêutico que padronizasse e regulasse a produção de medicamentos no Brasil
e a fim de que as pessoas tivessem medicamentos confiáveis e conseguissem ter um bom tratamento das suas doenças. Só que, como a gente viu aqui, contrariando o que se poderia esperar de um país recém-independente, os primeiros códigos indicados para o Brasil foram os estrangeiros. Ah, Antes do Códex Medicamentários aparecer numa legislação, ele também, ele também era indicado pelos envolvidos com a atividade farmacêutica brasileira e, mais especificamente aqui, como eu apresentei para vocês, o Código Farmacêutico Lusitano também foi bastante utilizado. E é uma questão assim bastante interessante da gente pensar, sobretudo porque ele foi um substituto da Farmacopeia de Tavares, ele foi o código oficial de Portugal, mas também bastante recomendado aqui no Brasil, num período em que a gente deveria já ter ah, um código farmacêutico nacional. E aí, isso como nos disseram os farmacêuticos e registraram na documentação da época em relação a esse tema. Bom, muito obrigada mais uma vez, agradeço a atenção de todos e fico aberta aqui às questões, aos comentários. Muito obrigada. Obrigado. A exposição da professora Amanda nos trouxe muitas informações e dúvidas enviadas pelo iearesponde@usp.br podem ser dirigidas para nós. Eu gostaria de saber se já há alguma pergunta nesse sentido. Não há nenhuma. Eu acho que poderia iniciar, porque a apresentação da Amanda gera uma série de perguntas e dúvidas. Quer dizer, eu concordo que foi bastante estranho usarmos um código lusitano por tanto tempo, mas também parece até mais estranho que a gente, depois de não mais usar esse, usasse o francês. E aí, com esse ato tão grande, que só em 1926 vai aparecer uma farmacopeia brasileira, eu fico imaginando se isso tem a ver com alguma diferença entre farmácia e medicina, porque na década de 1900, 1910, 1920, nós já tínhamos aqui uma tradição grande de novas faculdades de medicina, não só as tradicionais da Bahia e do Rio. Mesmo aqui em São Paulo já estavam começando a surgir outras escolas, e os próprios médicos deveriam estar interessados nessa farmacopeia brasileira. O que você acha, Amanda? Bom, primeiro, assim, realmente a opção pelo código francês daria um outro estudo mais aprofundado em relação a isso. Ah, a opção ali pelo Código Farmacêutico Lusitano é porque tinha sido escrito em língua portuguesa. Fica bastante claro que a predileção foi pelo idioma e que, na verdade, essa questão de ser português não foi, não foi uma coisa assim, muito reclamada na época. Eles aceitavam e aceitaram e bola para frente. Em relação à necessidade de aparecer o código farmacêutico apenas na década de 20 do século 20,
Acho que sim, faz sentido com o que nós estávamos ali vivendo já em relação às novas faculdades de medicina e também de farmácia no Brasil, porque a gente vai ter as faculdades de farmácia também já no final do século XIX. Ah, e também há a farmacopeia brasileira ela foi impulsionada também pela farmacopeia paulista, né? Ela que 10 anos antes, os farmacêuticos de São Paulo criaram essa farmacopeia paulista para, claro, regular os medicamentos aqui no estado de São Paulo, mas e depois isso acabou sendo também assim uma impulsionou mais a necessidade de um código farmacêutico nacional. Como eu falei também na apresentação e como eu venho observando, eles sempre, os argumentos são sempre os mesmos em relação à necessidade do código e que eu acho que eu não estudei especificamente a farmacopeia de 1927, mas pelo que eu consegui observar, que já estava assim mais do que na hora de termos uma farmacopeia nacional e que essa farmacopeia paulista acabou também dando um empurrão a mais aí que estava precisando na época. Certo. Uma outra dúvida aí, como está o assunto de farmacopeia brasileira hoje? Bom, o que eu não o que eu leio assim é mais por cima, né? Eu fico mais no século XIX, mas por exemplo, nós tivemos uma edição agora recentemente publicada. É, ela continua sendo, a farmacopeia brasileira continua sendo revista, né? Sempre com novas edições, mas há um movimento aí para você cada vez mais utilizar dos produtos nacionais em relação aos medicamentos produzidos no Brasil. É até interessante o senhor fazer essa pergunta. Semana passada eu me deparei com um texto que eu estava lendo que 95% dos insumos para os medicamentos no Brasil são importados. Então, assim, há uma dependência muito grande da farmácia nacional em relação aos produtos estrangeiros, né? Aos produtos importados. E a farmacopeia, existe também uma uma linha de pesquisa aí que incentiva também o uso dos fitoterápicos, em relação para você usar mais as plantas medicinais do Brasil. Então, assim, o que eu consigo dizer em relação a mais atual, assim, sobre como está a farmacopeia, e a farmácia atual, acho que fica mais ou menos por aí. É interessante porque nós sabemos que há uma grande curiosidade e pesquisa também das plantas medicinais brasileiras por parte dos estrangeiros. E nada impede que as matérias-primas nossas voltem para cá já na forma de remédios importados, porque esse ciclo de exportação de matéria-prima e importação da mesma matéria retrabalhada é uma das características da nossa economia dependente, né? E toda no caso da farmacopeia, ainda toda uma questão envolvendo biopirataria, é, de- relativa exatamente à, à medicina, né, e ao uso farmacêutico, e a progressiva desnacionalização da indústria farmacêutica brasileira, hoje dominada, o mercado é dominado mais mesmo pelas multinacionais. E será que isto tem algo a ver com a farmacopeia? Não vou saber responder assim.
Mas é um questionamento aí a se pensar e tentar entender um pouco melhor sobre a farmacopeia e a indústria nacional, né? Como o senhor disse, a nossa indústria nacional é a que não fabrica esse tipo não transforma, né? A, a matéria-prima. Então, a gente fica é uma questão da indústria brasileira, mas que afeta bastante a indústria farmacêutica e a Academia de Ciências Farmacêuticas Brasileira vem trabalhando bastante nesse sentido de incentivar mais a indústria nacional farmacêutica, uma indústria farmacêutica nacional. Se pegar as reuniões mais recentes da Academia de Ciências Farmacêuticas, eles trazem esses questionamentos assim, bastante ênfase ultimamente. Talvez eles tenham possam contribuir um pouco mais em relação a pensarmos aí sobre a farmacopeia brasileira. Tá certo. Eu acho que, de toda maneira, você já mostrou que nós temos um histórico enorme de dependência, não é? Nesse assunto. É, com Então, certeza. às vezes é difícil se livrar de toda essa carga histórica. É, Muito bem, eu acredito que nós poderemos encerrar agora e gostaria de novamente agradecer a exposição da Amanda Perucchi e desejar a todos nossos eh, acompanhantes desta transmissão um bom dia e obrigado. Até uma próxima vez, Amanda. eu que agradeço, muito obrigada, até uma próxima.